foram canonizados por Sisto IV em 7 de agosto de 1481. Bernardo, sacerdote da Primeira Ordem, foi ótimo pregador e conhecedor da língua árabe, e seus companheiros Pedro e Otto foram sacerdotes, enquanto Acúrcio e Adjunto clérigos. Todos deram a vida por Cristo em Marrakech, em 16 de janeiro de 1220. São Francisco de Assis, movido pela inspiração divina, escolheu 6 de seus filhos e os enviou a pregar a fé entre os infiéis. Puseram-se a caminho pela Espanha e chegaram ao reino de Aragão. Frei Vidal ficou doente. Os 5 dispuseram a levar avante o trabalho. Foram a Coimbra e dali para Sevilha. Um dia, confortados espiritualmente, saíram com o propósito de visitar a mesquita principal, mas os sarracenos os impediram, empurrando-os com força, gritos e golpes. Foram depois conduzidos ao palácio do soberano, diante do qual disseram ser os mensageiros do Rei dos Reis, Cristo Jesus. Fizeram uma exposição das principais verdades da fé católica e animaram os ouvintes a se batizarem. O rei, enfurecido por essa ousadia, mandou que fossem decapitados imediatamente. Mas o conselho presente ali sugeriu ao rei que suspendesse a sentença, mandando-os irem a Marrocos em conformidade com o desejo deles. Em Marrocos, sem perderem tempo, pregaram o evangelho. A notícia chegou até o sultão, que pediu a prisão deles. Ali permaneceram 20 dias, sem comida nem bebida, confortados apenas com a refeição espiritual. Acabado o tempo da reclusão, depois de interrogados, seguiram firmes na decisão de continuar na fidelidade à religião católica. Encolerizado, o sultão mandou que fossem açoitados e separados uns dos outros em diversas prisões e submetidos às grandes torturas. Os policiais, após algemar os santos homens, ataram seus pés e com cordas ao redor do pescoço arrastaram-nos com tanta violência e quase saíram suas entranhas pelas feridas abertas em seus corpos. Sobre as feridas derramaram óleo e vinagre quente. A noite toda durou esse tormento, sob a guarda de 30 sarracenos que os flagelavam sem nenhuma consideração. Chamados pelo sultão, ficaram semidesnudos e descalços. O interrogatório foi repetido com as mesmas respostas. O soberano mudou a tática, trazendo belas mulheres. Estas os convidaram a participar da religião maometana, as quais seriam suas próprias esposas e seriam honrados por todo o reino. A contestação foi unânime. Não queremos mulheres, nem dinheiro, nem honras. Renunciamos a tudo isso por amor a Cristo. Otto disse: não tentes mais os servos de Deus. Crês que com tuas promessas vai fraquejar a nossa vontade? Não sabes que Deus vela continuamente sobre nós? Nós somos soldados intrépidos de Cristo. Nosso sangue derramado por uma causa santa e nobre fará germinar novos cristãos. O rei, encolerizado, empunhou a espada e, um por um, abriu uma brecha na cabeça e logo com sua própria mão cravou na garganta 3 flechadas. Assim, morreram aos 16 de janeiro de 1220. Seus restos mortais foram transladados para Coimbra. Repousaram no monumento e são venerados pelos fiéis, alcançando-lhes abundantes graças. A expedição, iniciada por eles a Marrocos, deu início à carreira missionária da ordem ao longo dos séculos. São Francisco, ao saber da morte dos seus filhos espirituais, exultou de alegria, pois eles tinham morrido por amor a Jesus Cristo. Foi por causa do martírio destes frades que Santo Antônio, ainda então agostiniano, ingressou na ordem dos frades menores, com o desejo de ser martirizado, assim como aqueles frades que ele próprio conhecera. Em 1210, Fernando de Bulhões Taveira e Azevedo ingressa no mosteiro de São Vicente, dos cônegos regulares de Santo Agostinho, nos arredores de Lisboa. Em 1220, já ordenado sacerdote e encarregado da hospedaria, ele recebe os 5 frades
que empreendiam a viagem ao Marrocos. Ele ficou admirado com o feito daqueles religiosos. Pouco tempo depois, os frades são martirizados em Marrakech e seus restos mortais são sepultados na Igreja dos Cônegos de Santa Cruz. O fato comoveu tanto aquele jovem religioso que ele decidiu deixar a ordem agostiniana para ingressar na ordem franciscana, mudando seu nome para Frei Antônio. Foi assim que Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, como conhecemos, apaixonou-se pelo ideal de São Francisco de Assis e tornou-se um dos santos mais conhecidos em todo o mundo. São Bernardo e companheiros mártires, rogai por nós.